Bip, bip, bip. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 13º programa O Espiritismo Esclarece. E hoje contamos com a presença de nosso amigo José Altamírio Faleiro de Ramos, ou simplesmente J.R. Ramos. Nosso tema: vamos conversar sobre a música na evangelização espírita. Esperamos que todos apreciem e desde já pedimos que ao final registrem suas considerações, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo José Altemírio Faleiro de Ramos. Que prazer em te rever, meu querido amigo, depois de tanto tempo. Nossos últimos contatos foram virtuais e foi uma surpresa quando recebi um pedido teu para te adicionar em minha rede social. Quando eu vi aquela carinha, poxa, eu conheço essa pessoa, mas não estou lembrando. Aí no momento foi um clique, eu já estava lembrando de tudo, das nossas conversas ali na Simão Pedro, porque nos encontrávamos mais nos dias da evangelização, né, dos domingos. Apenas para os nossos internautas entender, nós nos conhecemos há cerca de 15 anos, quando na Simão Pedro eu coordenava o jornal Nova Era e também era evangelizador da juventude. E lá ia todos os domingos o JR com a sua filhinha para a evangelização. E também, como eu trabalhava com música com os jovens, isso acabou nos sendo um motivo de estreitar laços de amizades. Inclusive acabei passando algumas canções para ele. Mas por isso e por outros motivos que eu vou acabar depois aqui trazendo para o público, acabei convidando esse querido amigo para hoje estar conosco, compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento neste assunto tão importante que é conversar sobre a música na evangelização espírita. Então, meu querido amigo José, seja muito bem-vindo. Receba minhas boas-vindas do programa O Espiritismo Esclarece e de todos os nossos internautas. Você está em casa, meu querido amigo. Nós aqui agradecemos o convite, ficamos muito felizes em rever o amigo de longa data. Eu lembro que naquela época, o primeiro contato com a música espírita foi através de ti, né, do Cancioneiro Espírita. E hoje, em 2020, nós tivemos o prazer de regravar 5 canções do Cancioneiro. E as boas lembranças permanecem, ficam no tempo, né? São carregadas conosco. Espero que tenhamos um bom programa, bons esclarecimentos. As nossas boas-vindas e bons votos
de alegria no coração de cada um que está nos assistindo. Que bom, meu querido amigo. Bom, então, que bom que tu aceitou esse desafio e depois, quando eu fiquei sabendo um pouco mais da tua história, porque tu me mandou um perfil bem detalhado, mexi inclusive contigo um pouquinho antes do programa, né, do teu currículo, vou te mandar o meu. Mas me surpreendi bastante com a tua formação. Então é o seguinte, eu queria, José, que tu compartilhasse um pouco conosco, antes da gente adentrar efetivamente ao assunto sobre a importância da musicalidade, de trabalhar com música na evangelização, para que nós possamos te conhecer um pouquinho mais. Sintetiza um pouco assim da tua história, porque eu li aqui que, meu Deus, você fez parte de grupos de música, inclusive, acredito, profissionais, alguns eu já ouvi falar mesmo. Tem uma extensa biografia aqui com experiências, informações também, o que realmente te abaliza para estar nesse programa de hoje, o que com certeza te dá um excelente embasamento para os argumentos que tu vai nos trazer ao longo do programa. Certo. Acredito que a música veio como vocação, que a gente procura um caminho na nossa vida, né? Então eu tive 4 grandes fases. A primeira foi de músico amador, com a experiência de tocar, de aprender um instrumento, de entrar numa escola de música, de ter professores. O segundo período foi de músico profissional, aí exercendo a profissão, vivendo de música, de dando aula de música e tocando nos bailes, nas festas. Terceiro período daí é como professor de música, né? Já na escola estadual e na escola municipal. E finalmente o quarto período como músico espírita, onde a gente conhece a filosofia, a gente conhece a arte espírita, os fundamentos teóricos que embasam, né, a prática do espiritismo. E aí o espiritismo vem tomar conta do nosso procedimento e meio que purificar, digamos assim, o nosso exercício da profissão. É isso, basicamente. Mas são 4 fases com uma longa trajetória, porque se a gente vai olhar nos detalhes, eu acredito que se fôssemos falar de cada uma dessas fases detalhadamente, certamente eu acho que um programa para cada fase seria pouco ainda, porque tenho certeza que houveram muitas experiências, principalmente com essa tua vivência dentro de música, tocando profissionalmente com grupos aqui. Bom, mas vamos nos focar um pouquinho aqui dentro dessa questão mesmo da doutrina espírita. Eu acredito que aquela época que nós nos conhecemos na Sociedade Espírita Simão Pedro de Alvorada, inclusive não sei se tu deve ter ficado sabendo, questão de 2 semanas eu entrevistei o nosso querido amigo Láudio Borba, lá da Sociedade Espírita Simão Pedro, atual presidente e filho do Adelino Borba, fundador da sociedade. Foi também um bate-papo muito descontraído, muito gostoso, um grande irmão com certeza, né? À frente de um grande trabalho. E nós, quando nos conhecemos lá, isso tem cerca de 15 anos, acredito que foi para 2005, tu já estavas envolvido com a música e com a evangelização, ou apenas tu levava a tua filhinha na evangelização e começou a tomar gosto pela questão também e acabou enveredando para essa área de evangelização e de música de evangelização? Quando eu conheci o Espiritismo, que foi lá no GEAC, foi por volta do ano 2000. Trabalhava como professor de bateria, de teclado, de teoria musical do IEMAT, a escola de música que tinha na 48. Então o Lauro Borba Júnior me levou lá no ano 2000. Eu fiquei deslumbrado com aquilo que foi falado, né? Na verdade, eu acho que a gente reconhece as verdades que já estão dentro da gente, né? E a gente diz, olha, tem um lugar que está falando o que eu gostaria de ouvir, né? Entendimento. Então o primeiro contato foi em 2000, por volta de 2005, eu já levava a Emily, que hoje tem 20 anos, lá na Simão Pedro, né? E aí teve o interesse pelo cancioneiro espírita,
E a gente foi desenvolvendo o trabalho, foi aprendendo, né? Começando a estudar, daí o Espiritismo vai entrando na vida da gente, né? E a gente vai selecionando os trabalhos, vai indo por aqui, por ali, né? Se adequando ao que a doutrina ensina. Eu tive a oportunidade de trabalhar também na Francisco Xavier, lá da Caju. Fiz preparação lá um bom tempo, acho que uns 2, 3 anos lá. Fui também presidente durante 2 gestões da Irmãos de Boa Vontade aqui na Cedro, né? E atualmente hoje estou na CEMEL desde 2015, da metade de 2015, nosso amigo trabalhador Sandro Munhoz, que hoje é o presidente da União Alvorada, juntamente com o Vitor, foram quem me levaram lá para a CEMEL. Em 2015 a gente começou a trabalhar música na evangelização. E aí sim, 2016, 17, 18 e 19 nós assumimos a tarefa da evangelização. E aí, com o apoio da direção, nós conseguimos desenvolver bastante a área da arte. A minha esposa, Regina Santos, professora, dançarina e coreógrafa, também participou ativamente de todo esse processo de desenvolvimento da arte na CEMEL. Nós fizemos oficinas de música, nós fizemos oficinas de dança, nós participamos do entardecer cultural com música e dança, nós demos formação para as crianças, nós formamos banda, nós levamos um piano lá para a CEMEL, que ficou lá durante provavelmente 3 anos, ficou o piano lá na CEMEL. E é isso que eu tenho te dito, né? O que a gente aprende na doutrina espírita, a gente acaba levando para a nossa vida pessoal e profissional, porque eu acredito que tudo está interligado, né? A gente não fecha uma porta e abre outra sem uma transição, sem a gente levar junto um sentimento, uma verdade, uma conquista, levar um entendimento daquilo, né? Então, na escolha das músicas que eu toco na escola, a doutrina espírita já tem o seu trabalho de influenciação, né? Na escolha da letra, na escolha das melodias, na importância cultural que é da valorização da vida, que é da autoestima das pessoas. Então são músicas que elevam, são músicas que alegram a alma, são músicas que auxiliam no desenvolvimento do ser humano. E o Espiritismo fez uma grande obra assim na minha vida, nesse sentido, de purificar a prática espiritual, digamos assim. A CEMEL que tu fala é aquela sociedade que tem no Jardim Algarve, né? A Sociedade Espírita. Isso, a Mensageiros da Luz. Perfeito, sim, eu conheço muito bem. Eu morei lá, como tu sabe, morei no Jardim Algarve, não sei se tu sabias disso. Inclusive, fui eu que fiz aquele projeto da CEMEL, né? Projetei o prédio. Capaz, maravilha, coisa boa também. Aquela época surgiu, aquela época surgiu, o Sandro já estava envolvido, o pessoal que fundou a sociedade, eles queriam construir um prédio e precisavam, obviamente, de alguém que fizesse, um arquiteto, um engenheiro, e imagina, não se tinha recursos para custear, e eu era trabalhador ali da Sociedade Espírita Simão Pedro. Embora a minha engenharia não seja uma engenharia para área de construção, uma engenharia civil, mas o meu hobby e a minha engenharia mecânica, né? Mas o meu hobby é civil, é arquitetura, também adoro. Então eu aprendi. Se tu é um engenheiro, tu acaba aprendendo os outros métodos. E aí eu me ofereci, acabei fazendo todo o projeto, levaram na prefeitura, foi revisado por um engenheiro da prefeitura de Alvorada e eles aceitaram. Ele simplesmente assinou o projeto e aí começaram a construir. Projeto lindo aquele lá. Eu não me recordo se ainda guardo os arquivos antigos. Cheguei a fazer um modelo em 3D no computador. Foi muito bonito, fizemos acho que ainda deve ter na CEMEL até um cartaz, um banner muito grande sobre esse projeto, que mostrava a construção. Bom, mas me diz uma coisa, José, eu quero saber um pouco mais de ti, quero assim que o nosso público te conheça um pouco mais. Me fala um pouco da tua visão do universo, do ser humano, e eu quero que tu passe pela questão assim, cultura e arte
e a visão da música na educação. Vamos começar a funilar agora já. Eu quero... Vai por aí, vai nesse ponto a ponto aí até chegar lá nessa... Estadual, desde 2002, sou professor nomeado na Escola Campos Verdes. Também sou professor nomeado aqui no município de Alvorada desde 2009. E a gente, quando entra para a sala de aula, a gente tem uma visão mais humanista de formação do ser humano, né? E às vezes o que nos oprime são as disciplinas, né? O cronograma que tem que ser seguido, a burocracia do entendimento, que eu chamo, né? O conhecimento fica partilhado, né? E a nossa vida é retalhada, né? Então, a visão de universo, qual o nosso papel no universo, né? Nós existimos, né? Nós existimos num mundo que está em transformação, em progresso. Para onde caminha o nosso mundo? Então, qual é a minha função de professor? É simplesmente dar uma formação acadêmica, dar um conhecimento pronto, ou despertar no ser humano o talento dele? Essa seria uma indagação mais profunda, né? Porque a escola ainda vai ser um formador integral do ser humano. Ainda vamos chegar a ter uma formação emocional, intelectual, física e espiritual do ser humano, porque são esses 4 elementos, basicamente, que nos formam. E a gente vê que a formação intelectual ela fica muito destacada em relação às outras, né? A arte tem um papel fundamental, que é de expressão, que a pessoa possa dar expressão, vazão. Então, alguns escrevem, alguns desenham, outros cantam, outros tocam, outros dançam, outros fazem trabalhos manuais. Existem as inteligências, né? As muitas inteligências, a inteligência para a comunicação, a inteligência para o movimento, para tudo isso. E a nossa educação, ela ainda caminha para isso, porque ainda nós temos um formato muito empresarial, muito industrial, muita série. Ainda é muito congelado ainda as práticas, né? E quando tu tem uma aula de música, tu favorece que o aluno consiga mostrar quem ele é, né? No sentido de dar uma liberdade, ainda que restrita, mas que ele consiga colocar para fora aquilo que vai dentro dele, né? Porque nem todo mundo nasceu para ler e escrever bem. Todo mundo já nasceu com habilidade de falar bem, né? Então, muitas vezes, existem crianças que compõem, existem crianças que fazem poesias. E às vezes a escola não dá essa oportunidade, né, de expressão para a criança, ou se não inibe ela, né, achando de fora do sistema, né, não se adequa bem, e a gente vai ver que no fundo, aquele aluno que às vezes é mais indisciplinado, ele está buscando uma forma de ser compreendido e de se colocar nesse mundo que é tão desigual. Essa é uma questão importante. Com certeza. Inclusive porque em um dos programas aqui eu entrevistei uma querida amiga, que ela é formada na área de psicologia, pedagogia também, e aí nós abordamos essa questão das inteligências, que são as chamadas inteligências múltiplas, que foi propostas por Gardner, que é justamente, então tem aquela pessoa que tem inteligência musical. Não adianta tu tentar colocar matemática, tu querer que ele conheça a história, a geografia muito bem, que ele seja um excelente aluno de determinada matéria, porque a veia dele é artística, é música, brota música, ele escreve música, ele tem ouvido, ouvido musical. Então eu acho que cabe ao professor, no caso ao educador, ter essa percepção que tu comentas, que é o professor conseguir observar o aluno e perceber que, poxa, eu posso trabalhar de outra maneira com esse aluno, eu posso sair do formato padrão. Eu acho que isso é muito bom se o educador consegue ter essa percepção, né? Eu gostaria de acrescentar que a autora Dora Encontre, no livro A Educação Segundo o Espiritismo, nos fala
nós devemos ofertar às crianças, aos alunos, o que de melhor a humanidade já produziu, em todas as áreas, né? Na área da ciência, da filosofia, da religião, da psicologia e da cultura. Então, por isso deve haver o respeito, o conhecimento às diferentes culturas, porque, em verdade, no nosso planeta, as fronteiras administrativas e políticas, econômicas, elas são muito frágeis, porque a cultura interpenetra uma coisa à outra, né? E gostaria de acrescentar que a arte tem que ser levada para a escola, levada para a rua, que a arte espírita tem que tomar o seu lugar e começar a ocupar os espaços públicos. Aqui está sendo um ótimo espaço para a gente poder divulgar isso, porque às vezes o espírita fica assim, eu não vou botar essa música lá no Natal porque é uma música espírita. Mas tu vai botar onde daí? Essa é a oportunidade que tu tem que trazer o espiritismo para a escola. Nós já tivemos durante muitos séculos, né, o catolicismo, né, nos influenciando, influenciando o nosso pensamento. Acho que está agora o momento da doutrina espírita, através da arte, também ocupar o seu lugar. Sim. Aí eu quero até fazer aqui um parênteses, porque tu comentasse por 2 ou 3 vezes ali sobre aquele grupo, como é que de música da época lá que nós havíamos falado sobre o Girassol, era Cancioneiro Espírita, perfeito, sobre o grupo Cancioneiro Espírita. Então até incito nossos internautas a buscarem informação sobre esse grupo musical, sobre esse trabalho excelente. São vários volumes, inclusive vários CDs que eles lançaram. E a época em que conheci o JR, justamente eu ensinava para as crianças da evangelização uma das músicas que se chamava o Girassol. E aí esses dias, numa postagem, o que acabou suscitando o convite justamente, porque eu estava procurando, com quem eu vou programar uma próxima conversa, quem será o meu convidado. E estava naquela decisão, porque fazia contato com um ou com o outro e as agendas estavam cheias. Aconteceu de uma pessoa fazer uma postagem na internet com uma figura de girassóis. E eu achei muito bonito, compartilhei, mas no momento me veio à memória a canção Girassol, que era justamente do Cancioneiro Espírita. O que eu fiz? Eu repliquei para o meu perfil pessoal a imagem do girassol, da imagem dos girassóis e a canção, o Cancioneiro Espírita, do Cancioneiro Espírita, o Girassol. E aí em seguida o JR fez uma parte, ele fez um comentário. Dali em seguida, pouco tempo depois, me suscitou a ideia, por que não convidá-lo para falar sobre uma coisa tão gostosa que é a música, e principalmente a música voltada para a evangelização. Então aqueles que puderem, tiverem interesse em música de qualidade também, que essa é uma das opções entre tantas que há no mercado. Existe o grupo de arte nascente, que é o GAM, e assim outros também, que compõem músicas específicas para a evangelização, bem como o próprio JR, que tem uma série de músicas, que algumas estão tocando baixinho aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Eu deixei o volume um pouquinho mais baixo para que não interrompa a conversa. Mas ao final vou deixar ali disponível todos os contatos, o contato inclusive para conseguir baixar essas músicas. Então vocês conseguirão ouvir música de qualidade. E por que justamente o JR faz essa menção de que, por que não tocar no Natal, por que não tocar no dia a dia? Porque as mensagens são lindas, elas falam de valores, a grande maioria das músicas espíritas enaltece valores, o ser humano, o amor ao próximo. Isso que tem que ser tocado para nossas crianças, para os nossos jovens e também para os nossos adultos. Então, desculpe fazer essa interrupção, Josa, mas eu achei que seria providencial porque realmente tem tudo a ver com... Eu pessoalmente
quando no meu carro eu tenho um pendrive cheio daquelas músicas de 15 anos atrás lá, que eu costumava tocar, as músicas de Cancioneiro e de outras também. Enquanto estou dirigindo, estou escutando. Olha, eu ouso dizer que a arte é o quarto elemento da doutrina espírita. Perfeito. Ciência, filosofia, religião e a arte. Porque a arte penetra no coração da pessoa, toca o sentimento, muda a vibração, né? Então nós produzimos esse ano o álbum Mensageiros da Luz, com 32 canções, que está disponível no Facebook e também no YouTube. Também eu tenho meu contato pessoal, eu posso passar, né? Sim, nós vamos colocar aqui embaixo depois aqui o contato para o pessoal poder buscar na página, inclusive de vocês, mas nos passe todas as referências depois. E daí nós fizemos uma coletânea nesses 4 anos de evangelização das músicas que a gente usava, né? Porque na CEMEL, na Mensageiros da Luz, nós tínhamos 30 minutos que antecediam oficialmente a abertura da evangelização. Então a nossa abertura da evangelização, ela era feita com arte. Então nós tínhamos a prece, nós tínhamos uma leitura de poesia, nós tínhamos vídeo, a gente tinha às vezes um teatro de bonecos, as canções com violão, às vezes as canções com banda, com piano, a dança também. Aí depois daqueles 30 minutos aí as crianças iam para salinhas e os pais ficavam para o grupo de pais. Né? Aqui nesse livro, no plano de trabalho com o movimento espírita, vocês estão vendo? Sim. Consta assim, ó, da difusão da doutrina espírita. Eu vou ler só um trechinho que é muito interessante. Claro. Que é a promoção da arte como manifestação cultural dos espíritas. Então é a cultura espírita, é a literatura, são as músicas, é toda a temática espírita que propõe aliar os princípios e os valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral. Então nós vemos que cada vez mais as ideias espíritas, elas vêm fazer parte da peça de teatro, do filme, né, do cinema, vêm fazer parte da nossa produção artística, né? Por meio da arte e educação ao serviço do bem e do belo. Nós aprendemos também com André Luiz que o mal não merece comentário em tempo algum, né? Está lá na Conduta Espírita. Então, acho que já foi aquele tempo de música de protesto, de revolta, né? De reclamação, de falar as coisas que estão erradas. Isso aí é evidente o que tem que melhorar ainda, né? O que ainda está passando por um processo de regeneração. O que nós devemos cantar e divulgar? O bem, as coisas belas, o lado positivo do ser humano, né? É isso que a doutrina espírita tem proposto para a gente no âmbito da arte. Perfeito, até recomendamos a quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, certamente tu conhece bem esta obra, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, uma obra excelente que vai falar ali de todos os tipos de artes, né? Música, escultura, teatro, e mostra realmente o nível de comunicação que se dá nos planos da espiritualidade superior, o quanto a arte está ali inserida. A gente vai ver até, inclusive, André Luiz, olha só, Espiritismo na arte, André. É, biografia. Exatamente. É bibliográfica, né? Perfeito. Não, excelente. Então, fica como dica para os nossos internautas que querem compreender um pouco mais esse rico universo que é a arte e as suas diversas formas de expressão, e somente a arte guiada pela espiritualidade superior, que é o que nos importa, que é o que realmente promove a modificação e o melhoramento do ser humano. Qual a temática que nós tínhamos até o momento, né? A temática da dor, do sofrimento, da desilusão, a temática da traição, a temática da saudade de um tempo que já foi melhor do que o tempo atual. É uma temática de sofrimento, uma temática de desilusão, de perda de algo bom. Com o Espiritismo vem a esperança renovada de que um dia o nosso mundo será um mundo de paz, um dia o nosso mundo será um mundo de amor, e que nós já estamos nessa construção. Então, a música que eu ouço, que eu escolho, ela alimenta o meu espírito
e ela reflete ao mesmo tempo os meus ideais. Muitas vezes a música que tu está ouvindo, ela reflete exatamente a tua vida. Então a gente mudando a nossa vibração, mudando músicas com teor positivo, com uma temática motivacional, com algo para frente, né? A gente consegue mudar a nossa vibração. Esse é um dos poderes que a música tem. Exatamente, até porque dentro desses tópicos assim que falam sobre tipos de ondas sonoras, tu como músico conhece bem isso, né? Questão de frequência, vibração, existe o que a gente chama de princípio da ressonância, onde se você começa a colocar músicas com vibrações mais deletérias, mais grosseiras, você vai induzir na psique do ser humano, no ser emocional, uma vibração também similar. Então vai gerar uma ressonância e aí que vai acabar sendo destrutiva, não vai ser algo construtivo, positivo para a pessoa. Correto. Falar agora da questão do ensino da música, né? Claro. Nós sabemos de três grandes elementos que a música contém, né? Sim. A gente sabe do ritmo, da melodia e da harmonia. Imaginemos um lugar cheio de pessoas, Claro. onde está aquela conversa, né? Aquele burburinho, aquela falta de conexão, assim, todas as pessoas conversando juntas. Se alguém começar a bater palma, todos vão entrar naquela vibração da palma. Então o ritmo faz isso, ele unifica. O que é um caos, ele direciona. Então quando a gente toca numa banda, quando a gente canta uma música, quando a gente nos reúne num grupo, numa celebração, a nossa pulsação tende a se unificar, a se harmonizar, entrar em equilíbrio com a vibração da música que a gente está tocando, que é a nossa pulsação, né, sanguínea, a nossa pulsação aqui da respiração pulmonar, né? Então o ritmo, ele dá ordem, ele dá uma direção. A melodia nos favorece quanto às nossas lembranças, a nossa memória. Uma linha melódica de uma canção, ela favorece a nossa memória, as coisas que a gente guarda. E a parte da harmonia, ela favorece as nossas emoções. Porque quando tu ouve uma canção, a gente está assistindo um filme, música de suspense, tu já fica assim, né? Uma música de medo, uma música romântica, uma música alegre, né? A gente vê essas nuances, principalmente nas novelas, nos filmes, são muito bem usados, né? Essa trilha sonora, essa sonoplastia que nos faz sentir o ambiente sonoro, né? Tenta induzir. Então, o objetivo é induzir justamente uma sensação, né? Uma emoção. Isso, induz a sensação. Então, é uma área de conhecimento que deve ser abordada na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio. Não é que tu vai querer que todas as pessoas se formem músicos profissionais, mas que sejam conhecedores da realidade que está à sua volta, até para poderem selecionar o seu alimento cultural, que é através da música e daquilo que ele consome de entendimento. Certo? Isso aí. Não, perfeito. Realmente dá para entender bem assim. E aí, bom, como é que eu trabalho isso dentro do processo de educação voltando especificamente para a casa espírita. Uma casa espírita não é uma escola como o modelo externo que a gente tem aí, tradicional. Uma casa espírita, ela tem que seguir a sua estrutura funcional e há que se ter determinados cuidados ali dentro. Então, como você trabalha, tu que é um evangelizador, já bastante experiência, como é que tu trabalha esses aspectos com os jovens ali, com aqueles jovens que pode ser pessoas de repente ali da juventude 1, juventude 2, infância 1, 2, 3, depende das classificações aí que se colocam, mas como trabalhar aqui, que tipo de musicalização, instrumentação eu vou trabalhar com aquela criancinha lá de primeira infância,
3, 4 anos de idade, depois 6, 8 anos. Eu não sei se está mais ou menos dentro do que tu fazes. Teria como trazer um pouco disso para os nossos internautas? Sim. Precisamos entender que a criança é um espírito que está despertando, né? Então, o amor à natureza, o amor aos animais, a temática da família, em canções simples, com harmonias fáceis, com ritmo alegre, né? E o que tem que fazer? Escolher autores espíritas. A orientação que nós recebemos é de buscar na fonte de autores espíritas que gravaram com essa temática. O que acontece às vezes, né? A gente traz músicas populares, músicas que não são do ambiente espírita, que não foram produzidas inicialmente com o sentimento do conhecimento espírita, né? Sim. Existem músicas que são belíssimas, que nós poderíamos dizer, olha, o autor é espírita, sem dúvida. Verdade. Foi inspirado. Foi inspirado, claro. E assim são inspirados. Assim, a mediunidade é espalhada pelo mundo, né? Basta a sintonia do compositor, a sintonia do músico ali para poder, né, passar a nossa mediunidade muito bom. Mas a questão é essa, trazer autores espíritas, né? Fazer de forma sempre suave, leve, né? Não ser uma coisa rígida de forçar apresentações. Então eu vejo que quando a informalidade é uma coisa que ajuda muito, de não expor a criança a um público sem o consentimento dela, ou sem ela se sentir à vontade. Vejo também nos jovens, por exemplo, a gente gosta de Legião Urbana, não gosta? Da nossa idade aí a gente curtiu muito Legião Urbana. As músicas são maravilhosas, as letras são lindas e a gente canta muitas de cor, né? Mas vamos levar a Legião Urbana para dentro da casa espírita? Não é o ambiente. Né? Então a Legião Urbana a gente vai ouvir numa festa social, a gente vai ouvir em casa. O que a gente vai fazer? Tem um amigo nosso, muito bacana aqui de Alvorada, Daniel Machado, participou do GEAC, da evangelização, e fez um trabalho recentemente de gravação de versões. Ele pegou uma música do Queen, uma música do U2, pegou uma música do Armandinho, pegou uma música do Stevie Wonder e colocou uma letra espírita. É maravilhoso o trabalho que ele faz. E aí ele ouve aquela música com a pegada de rock e a letra é espírita. Ficou lindo o trabalho dele. Então a gente tem que ter essa preocupação de ter o conhecimento espírita embutido dentro da... Pois é, José, sobre isso que tu traz, assim, eu não sei se tu recordas bem, mas a época que eu estava muito envolvido com essa questão de evangelização, com musicalidade, essa questão toda lá, lembro porque também, a época eu era também colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá cheguei a ministrar uma oficina também de musical, naqueles encontros de jovens, e eu me lembro que à época havia muita discussão em torno disso, sobre a questão de versões. Você pegaram, como você comentou, vou pegar um rock e vou colocar uma letra em cima. E aí ficou uma discussão que eu no fim não acompanhei, não sei como é que se decidiu aquilo, de ser correto ou não. Se você está pegando um conteúdo que ficou bastante batido, está bastante conhecido por todo mundo, com uma letra de rock, principalmente já pegou um rock pesado, que traz, a gente sabe que, claro, ali tem a questão conjunto, letra, música, harmonia, aquela coisa toda, a letra muitas vezes dizendo as coisas mais terríveis do mundo, mas aí você acaba jogando ali em cima uma música de evangelização. Eu não sei se tu me entendeu, decidiu-se alguma coisa, não sei se tu acompanhou alguma coisa sobre isso. Olha, a orientação que a FEGS nos dá é que sejam autores espíritas, músicas de compositores espíritas. Eu concordo plenamente, porque o ambiente é da casa espírita, né? Sim. Mas há exceções, há momentos, né?
há momentos e não há momentos. A gente não deve. Eu não vejo as coisas como 8 ou 80, a gente tem que ser sempre uma flexibilização, até porque a gente não quer correr o jovem da casa espírita, a gente quer aproximar ele, né? Mas se a gente for ver bem, a batida de violão, às vezes é de rock. Às vezes a batida da bateria é um rap. Sim. Às vezes a pegada é de reggae. E aí, isso aí o que dá nome ao o nome, a batida é um ritmo. E o ritmo é uma coisa universal, criada. Agora, nós vamos criar uma batida espírita, né? Até existe, né? Uma tendência, né? Que as músicas espíritas são feitas em 6/8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a preferência. O tum, pá, tum, pá. Essa é a preferência das composições espíritas, né? As composições evangélicas já são feitas em outro formato, assim, de compasso. Mas quanto à tua questão, a gente tem que ver também a questão da vibração da música, tá? Então, as versões que o Daniel fez são versões suaves, não são rock com guitarra distorcida, não são com uma bateria exorbitante. É uma coisa moderada, mas com beleza, com leveza. Essa foi a minha preocupação de questionar isso, ainda mais tu sendo um músico bastante experiente e também evangelizador, porque eu acredito que tem muitos internautas que acabam questionando isso. Poxa, mas por que eu não posso fazer como eu vi em tal lugar e ali criar o meu rockão lá, sabe? Aquela coisa muito doida, com coisas muito estridentes, que vai causar um certo choque. Porque aí ele pensa, mas se não for para ser assim, eu não vou na casa espírita. Então fica aquela coisa meio que desafio de um lado e do outro. Já aquele pessoal mais moderado, mais antigo da casa espírita vai dizer assim, não, de jeito nenhum, você tem que estar na casa espírita, mas não pode trazer isso para cá. Então, para evitar essas celeumas, é sempre bom assim ter um esclarecimento. Nem 8, nem 80, como tu dissesse, né? Certo. A gente sabe com os espíritos superiores, né? Que a forma é um complemento, né? O interior é que nos fortalece. Eu ia falar de uma coisa interessante, que os 3 aspectos, né? A gente pode considerar a música como uma arte, pode considerar a música como uma ciência, né? Ela é estudada, ela é desenvolvida, né? E como uma linguagem. Então, nesse aspecto de linguagem, o que a música está falando, que mensagem ela está trazendo. Pode ser uma música instrumental, sem a parte vocal. Essa vibração instrumental está nos dizendo alguma coisa. Eu quero citar aqui um grande autor de música instrumental que nós utilizamos já há alguns anos, que é o Kevin Kern. Até nós vamos colocar aí na legenda, né? Esse autor, as composições dele é música para meditar, música para fazer oração, é fundo para qualquer trabalho mais elevado, né? É uma música que tranquiliza, uma música que acalma, é uma música que nos transpõe da nossa materialidade, né? É uma música que realmente nos eleva. Então, a grande função da música, nesses 3 aspectos, de arte, ciência, linguagem, eu vejo como linguagem, como modo de levar algo adiante, né? De levar uma mensagem, porque a gente chega num ambiente que tem uma música que é ensurdecedora, que é alta, que é barulhenta, que é acelerada, tu sai exausto, sai cansado daquilo, aquilo suga a tua energia, né? Agora, se tu vai num ambiente com uma música mais suave, como é o ambiente da casa espírita, então a música auxilia na elevação. Ela auxilia, tem um valor terapêutico também, né? Tem um valor que propõe que a gente nos elevemos mais, né? Numa outra frequência. Inclusive é comum em muitas casas espíritas colocar ali naqueles 30 minutinhos antes de começar o trabalho, principalmente quando as casas com exposição doutrinária, né, aberta ao público, era comum na época em que podíamos todos nos encontrar no grande salão para ouvir uma palestra,
nesses tempos Deu novos. saudade, né? Nesses tempos. Deu tempo de dar saudade, né? Nesses tempos novos a gente não sabe quando isso vai voltar a acontecer, mas eu recordo justamente, principalmente lá na Simão Pedro, em que frequentava muito, aquele enorme salão para mais de 200 pessoas, aqueles 30 minutos ficava uma musiquinha de fundo que as pessoas relaxavam, porque muitas chegavam assim, poxa, eu vou me atrasar para palestra. Aí chegavam bufando, aquela coisa toda. Daqui a pouco sentavam, passavam 15 minutos ouvindo aquela música. Às vezes até tinha uma Ave Maria de fundo ali, né? E a pessoa fica, pô, mas uma Ave Maria na Casa Espírita? Sim, uma Ave Maria, uma das mais belas composições e mais bem inspiradas até hoje para a humanidade. E aí tu ouvia aquilo, tu saía de dentro de si, parece que tu rejuvenescia, né? E aí eu vejo isso também colocado na evangelização, que é o nosso tema aqui, a música na evangelização. Então, você antes de começar um trabalho, colocar uma musiquinha também para o pessoal se integrar, para fazer aquela prece do trabalho inicial, e aí sim, depois ir desenvolvendo as propostas de trabalho do dia com essas inserções musicais. Eu lembro que lá na Francisco Xavier, lá da Caju, né, que alguns chamam de Chico Xavier, tinha as cadeiras na frente, e eu lembro que a gente chegava antes do horário e ficava lendo em silêncio. Então às vezes tinha várias pessoas, eu achava aquilo ali maravilhoso, fantástico, um ambiente que tu poderia ficar sentado lendo, né? Porque tem a questão do silêncio também, né? Saber contemplar o momento do silêncio, porque é no momento de silêncio que nos chegam, né, as orientações do alto. A gente tem que acalmar a nossa mente, o nosso barulho, né? Queria falar também da meditação, da prática meditativa, né? Eu lembro que há alguns anos atrás eu cheguei em casa após a escola, após as 5 da tarde, abri a porta da casa, tinha a casa inteira para arrumar, tinha roupa, tinha louça, aí tinha trabalho da faculdade para digitar, tinha que planejar o trabalho da Casa Espírita de domingo, tinha muitas tarefas, muitas tarefas, eu não sabia para onde começar, e ainda eu estava cansado, exausto de um dia de trabalho. E aí eu lembro que nesse dia eu apaguei as luzes da casa, desliguei o celular e fiquei sentado no escuro dentro de casa. E aí fui relaxando, fui respirando, fui me acalmando. E ali eu fiquei acho que uns 20 minutos, ou talvez mais um pouco. E aí fui colocando as ideias no lugar, o que realmente é importante fazer, o que dá para deixar, tem que fazer agora, o que tem que fazer depois. Essa prática meditativa acalma teu espírito, equilibra, né, a tua alma. E é uma prática que eu costumo fazer com as crianças no início das aulas de música, lá na escola, do projeto Jovens Talentos. Eles já sabem que o professor José vai começar fazendo a meditação, então a gente senta, a gente tem a conversa, a acolhida, oi, tudo bem? E aí vamos começar, apaga a luz e faz a meditação. Porque para te tocar um instrumento, para te falar, para te produzir, tu precisa ter um silêncio interno. Precisa de um momento de relaxamento. Eu vejo que às vezes tu vai na praça, toma teu chimarrão, né? Às vezes assiste o pôr do sol, contempla a vida, contempla as coisas, vive o lugar que tu tá, né? Não passa correndo por ele, né? Então é muito importante que a gente tenha uma prática meditativa também para desenvolver esse aspecto que é de contemplação da vida. É verdade, muitas vezes, já mais de uma vez eu fiz comentário entre amigos falando do som do silêncio. A maioria não entende, mas só vai entender quando tu conseguir ouvir o som do silêncio. Quando tu conseguir ouvir o som do silêncio, tu atingiu aquele ponto que tu só tem que dizer obrigado. É o que eu faço quando, às vezes, nas imagens que eu coloco na minha rede ali, que tu já viu, que eu tô lá vendo o sol nascendo, o sol se pondo, tomando meu chimarrão, eu vou ali ouvir o som do silêncio. E aí fecho os olhos, faço aquela prece, e aí deixo chegar o som do silêncio. Você rejuvenesce, você revive, você percebe o significado da sua existência no mundo. E
quão importante você é como indivíduo neste mundo, né? Mas eu sou um entre 8 bilhões. Você é um ser, um indivíduo, uma consciência que significa muito e que pode colaborar muito nesse projeto de transformação, né? Esse projeto divino que não é só meu, mas é do mundo inteiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho aqui, eu vi num dos tópicos que você tinha pensado, falava aqui sobre educar para cooperação, solidariedade e fraternidade. É esse o propósito dado? Na minha visão de educação deve ser esse o propósito, né? Porque o que acontece, na verdade, é um grande estímulo à competição, né? Então nós temos aí a grande mídia trabalhando em torno de duas ideias, produção e consumo. Quanto mais o ser humano tem que produzir mais para consumir mais, tem que trabalhar mais para consumir mais, né? Então, enquanto a gente ficar nessa roda aí, a gente vê o nosso colega, o nosso irmão competindo, né? Como um competidor. A gente acaba havendo um desgaste, né? Então, na escola, isso eu aprendi muito com a minha esposa, Regina Santos, que ela é profissional de educação física. Existem os jogos cooperativos, os jogos que têm que ser feitos em equipe. E não há objetivo de vencer um ao outro, há o objetivo de cumprir uma tarefa de forma coletiva. Isso é de uma beleza muito grande, porque a nossa sociedade ela é toda construída na competição, né? São os que mandam, os que obedecem, são os que têm, os que não têm. Então, o objetivo do projeto Jovens Talentos é despertar o bem e o belo há na alma de cada criança, de cada ser humano, e se autotransformar, né? Se autoeducar, sem a questão da comparação com o outro, quem toca mais, quem toca menos. Nós sabemos que na nossa existência a cooperação é algo visível em todos os setores da natureza, da sociedade, um coopera com o outro, né? Hoje nós temos aqui quem inventou o computador, o cara que instalou a energia elétrica, o cara que construiu as paredes, o cara que arrumou os óculos pra gente, né? A gente tem o barbeiro, a gente tem o papel. Então a humanidade ela é uma série de gerações que cooperam umas com as outras. Umas deixam o serviço como degrau para a geração seguinte. Então as crianças, concursos e mais concursos para ver quem é mais isso, quem é mais aquilo. Então tem um autor também, até vou citar aqui, que é o Eduardo Marinho, né? Ele tá na internet aí bastante. Ele fala dessa competição que nós somos empurrados a ter um com o outro, né? Então a gente não abre o nosso coração, a gente não estende a mão para o irmão, a gente procura nos fecharmos dentro da nossa proteção, né? Digamos assim, de segurança, que é o nosso lar, que é o nosso carro, que é a nossa sociedade espírita, que é o nosso trabalho, né? E a gente acaba, para não perder essa segurança, a gente acaba não abrindo nosso coração ao nosso irmão e não vivendo situações verdadeiramente amorosas e de amizade, né? A gente está sempre na retaguarda. Olha, ele pode me passar a perna, ele pode me enganar. E isso vem desde a infância, desde a escola. Vem das competições que a gente tem na escola, e o melhor aluno, a melhor turma, o destaque naquilo. Isso é natural. Pessoas atingem patamares mais elevados pelo seu próprio esforço, naturalmente. Então, assim, a competição, levar uma banda para ver qual é a melhor banda. E os derrotados, como é que ficam? Né? Um vitorioso e 15 derrotados. Que maravilha de trabalho vocês fizeram, né? Então, para ter um vitorioso, teve 15 derrotados, né? Então, a gente tem que ter uma compreensão um pouquinho mais elevada sobre tudo isso que a gente vive, né? Em questão à competição que nos é insuflada dia a dia através da mídia. Eu queria que
tô vendo atrás de ti esse belo banner aí sobre os Jovens Talentos. Queria que tu nos falasse um pouquinho mais de onde surgiu essa iniciativa, como é que surgiu ela, como tu tem trabalhado com essa iniciativa, isso tu consegue aplicar também na casa espírita, ou isso aí está mais restrito às escolas em que tu te envolve, que tu trabalha como professor? O Jovens Talentos nasceu da iniciativa de unir a música e a dança num só trabalho. Então, quando eu conheci a Regina lá na escola, Campos Verdes, eu comecei a levar o violão para dentro da sala de aula, e a gente montou um trabalho de final de ano de Natal com a música Amiguinho do Carrossel. Eu montei um grupo que fez a música, que tocaram bumbos, surdos, caixas, escaletas, lira metálica, violão, teclado. A gente montou um grupo de apresentação. E ela montou um grupo de dança com as meninas e um menino que gostava de dançar também. E essa ideia foi legal. E a gente manteve para 2016 e 2017, nós trabalhamos 2 anos de forma voluntária. Após as 5 da tarde, a gente ensaiava com as crianças, com autorização dos pais, após as 5 da tarde, hein? Depois de um dia de trabalho. Depois de já ter trabalhado às 8 horas do dia, né? E a gente começou a ser solicitado para apresentações. E aí esse projeto cresceu muito. Cresceu bastante, a gente fez o banner, fez as camisetas, nós tocamos em Gravataí. E aí o trabalho foi crescendo, a gente foi ensinando. E aí o trabalho foi se desenvolvendo. E a gente ficou na Escola Podalírio também, que é onde eu trabalho. É o meu trabalho profissional, digamos assim, é o trabalho da escola, né? Quando eu cheguei no Podalírio, eu tenho curso de magistério, então eu atendo as crianças, né, do 1º até o 5º ano. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz um projeto que é a Escola Dalton, um projeto de musicalização infantil, dei aula para todo o currículo da tarde durante 7 anos, e depois a gente montou os Jovens Talentos. Hoje os Jovens Talentos tem mais de 60 apresentações. Tem um grupo de crianças, de 50 a 60 crianças que tem aulas de música. 20 dessas crianças formam o grupo de apresentação. Nós temos um repertório de 30 músicas já ensaiadas e apresentadas. E mais ou menos 300 crianças nesses 5 anos que o projeto existe, né? É isso aí, é um trabalho que tem que ser levado adiante, né? Perfeito. E dentro de evangelização assim, você não chegou a trabalhar com essa questão de tentar buscar os talentos dos jovens ali da Casa Espírita? Da Casa Espírita a gente teve alunos de piano, alguns compraram teclado, escaleta, a gente teve alguns alunos de violão, teve um aluno de guitarra, bateria tivemos 3, tem um garoto que toca baixo hoje, contrabaixo. A gente montou o grupo, né, a banda Mensageiro, com o pessoal da juventude, né? A gente botamos uma bateria dentro da Casa Espírita, uma bateria bem moderada, mas é uma bateria, né? Uma bateria, um contrabaixo, guitarra. E tentamos fazer um trabalho na linha do Evangelizar e Amar, né? Que é a nossa grande referência, né? Levamos os jovens para o espetáculo deles já durante 3 ou 4 anos seguidos, assim, o espetáculo que eles fazem por essa época, né? E para os Jovens Talentos, a gente levou as músicas da Casa Espírita para os Jovens Talentos. Por exemplo, Cativar, a música que foi tocada na Feira do Livro. Se tu olhar no YouTube, é uma mini orquestra, né, a banda, né? São 5 escaletas, 4 liras, a bateria, bumbo, caixa, prato, contrabaixo, violão, guitarra, teclado, é uma banda, né? Daí eu fico ali na regência. Então levei Cativar, levei O Essencial, também é uma canção bacana, né? Resgatei algumas canções lá da FEB. Sim. Deixa eu puxar o livrinho aqui que eu vou lembrar o nome. Esse aqui, ó. Ah, perfeito, conheço. Inclusive ela lançou em CDs isso aí também, se eu não me engano, né?
Isso. Deixa eu ver aqui qual canção que a gente fez. 3, 4, 5. A gente fez O Sorriso, que é o Seja Bem-vindo. Sim. É uma música bem bacana. Deixa eu ver. Aperte Mais Esse Laço, ficou muito legal. Ficou bem bacana também. A gente levou as músicas da Casa Espírita e lá, isso é engraçado, né? Lá no Jovens Talentos, uma das músicas que mais gostam é Cativar. Olha, mas é linda. Vamos fazer o setlist da apresentação. Vamos ver qual que vai. Vai Beethoven, vai o da Lady Gaga, vai o Cirandeiro, vai Asa Branca e o Cativar tem que ir, porque eles amam Cativar, eles adoram Cativar. E para mim, uma das mais lindas gravações foi a que o Grupo Arte Nascente fez mesmo. Eu acho que ficou excelente. Não sei se eu ainda vou conseguir ouvir uma gravação da qualidade que ficou aquela. Eu pelo menos tenho como uma das melhores gravações, né? Assim como o grupo que tu mencionaste agora há pouco, que inclusive eu acho que tem um vídeo nós temos um vídeo até tu com a tua esposa cantando. De Evangelizar? Não. Essencial? Não, teve um outro vídeo que eu assisti, que tu está no violão cantando com a tua esposa cantando. Sim, aos pés do monte. Exatamente, né? Essa gravação é lindíssima. Está no canal de vocês no YouTube esse vídeo também. Sim, nós fizemos a introdução com violino, né? Ficou lindo também, Perfeito. ficou bem bacana. Vai ficar, nós vamos colocar aqui o endereço da página do YouTube também, para que os internautas possam acessar e ver a riqueza de material. Aquele evento foi no Enfaz de 2019, né? A gente
formou o grupo e a gente acabou sendo convidado. A gente tocou no Irmãos de Caridade, fizemos várias apresentações lá. Na verdade, palestras musicadas, né? Sim. Quem começou isso foi o Música com Jesus. Acho que é de Gravataí ou Cachoeirinha, Música com Jesus? Cachoeirinha. De Cachoeirinha, do Silvio. Sim. Silvio Menezes começou lá Conheço. a fazer palestra musicada. Conheço. Aí a gente pegou a ideia e aí começamos a fazer também, né? Colocando as canções na introdução, no meio, no final, né? Acho que fica bem legal. Tá. JR, me fala uma coisa, defina para mim arte espírita. Porque eu conheço arte grega, arte romana, arte de um monte de coisa, mas me dá uma definição de arte espírita. Nós temos uma arte católica, uma arte espírita. Como é que você vê isso? Como é que o movimento vê isso? Eu lembro de algumas discussões alguns anos atrás sobre existir ou não uma arte espírita. Eu sei que a gente lê ali, nós vimos a referência até do espiritismo na arte, mas existe especificamente uma arte espírita ou existe uma arte de altíssima qualidade ou uma arte mal feita, mal interpretada? Como é que tu vê essa questão? Bom, existe arte espírita sim, porque existem espíritas. Então existem espíritas que tocam violão e no momento de tocar, né, colocam... Porque uma coisa não é desassociada de outra, né? A gente sempre está refletindo aquilo que tem no nosso interior. Então o modo de cantar, as canções escolhidas, né? Eu vejo que a cultura espírita, ela está em ascensão. Então, cada vez mais a temática espírita entra no cinema, entra nas canções, cada vez mais está na internet, através dos vídeos, cada vez mais aparecem compositores. Há um fortalecimento da cultura espírita, dessa arte espírita. O que seria arte espírita? É uma temática espiritualizada, limpa das impurezas das nossas paixões, limpa das impurezas dos nossos desregramentos, dos nossos desejos do passado, dos nossos vícios, né? Então hoje a gente não vai cantar mais de uma forma de desespero, de desamparo pelo amor perdido. Hoje a gente não vai ter mais uma temática de rebeldia contra o sistema ou contra isso, porque a gente sabe que a alteração da sociedade começa no íntimo de cada um, começa na nossa moral. Então a arte espírita vem fazer essa renovação. Lá na Gênesis fala bastante isso, né? A nova era. Sim. E deve ter um ponto que cita lá, o Allan Kardec cita sobre isso, né? Sim, sim. Porque com a moralização do ser humano, cada vez mais nós ficamos assistidos por espíritos elevados. E quando os espíritos elevados se aproximam da gente, porque nós já estamos dando condições que eles venham, nós conseguimos passar aqui para a Terra, transmitir aqui a mensagem deles, que é através da arte. Então, um setor que eu vejo que tem muito a progredir ainda é da televisão, né? Porque os programas ainda tem que ser... Se a gente parar para pensar, né? Às vezes tem uma campanha pela paz, em seguida anuncia um filme de violência extrema, né? A gente tem propaganda, né? A gente temos que fazer a campanha da fraternidade e as notícias só mostram horrores, né? Só mostram o pior lado, né? Então há muita contradição nisso, né? E as pessoas ainda são muito iludidas pelo sentimento de fama. Essa é uma questão importante, né? A arte espírita não busca o lucro. Sim, né? Então, o que seria a arte espírita, né? Fazer algo com a alma, que refletisse. Porque às vezes a gente pensa assim, as leis são tão bonitas, mas se fossem cumpridas, né? Eu penso que a lei é o ideal. É o ideal a ser alcançado. Sim. Né? A Constituição do Brasil é o ideal a ser vivido ainda, né? O ideal de igualdade, de fraternidade, né? Então a arte caminha por esse mesmo percurso, né? A gente vê artes tão tortuosas, né? E a gente vê a história do artista, né? Uma vida
completamente desequilibrada, né? E com um fim trágico, normalmente, né? Muitos músicos assim, né? Que às vezes tem uma obra que é significativa e aí acaba, né, não cumprindo toda a sua missão, né? De esclarecimento. Porque a gente não está aqui à toa, né, Ligato? A gente está aqui para... E a gente é portador de uma mensagem. Sempre somos portadores de mensagem. Então a arte espírita, ela é uma consequência da espiritualização do ser humano. Sim. Exatamente, não é. Aí quer dizer, falta uma base, falta um referencial. Muitas vezes você, como você comentou, você tem grandes talentos, um talento musical fenomenal, uma capacidade criativa fenomenal, faz músicas lindíssimas, mas se você não tem uma base, um referencial, que é justamente trabalhar esse conceito interior do ser, que pode ser adquirido com a arte espírita, como tu comentou, que enaltecendo esses valores, você vai fazer aquele sucesso meteórico, estrondoso, mas pela falta do referencial, da base, você acaba caindo. Vai chegar um momento em que você se sente só, sem aquela base, sem aquela estrutura, e começa a decair, envereda para vícios, como a gente tem acostumado a ver grandes nomes que decaem, sobem meteoricamente e decaem porque falta a base, de repente falta o ser moral, aquele que não foi desenvolvido, e que é justamente uma falha que poderia ter sido corrigida já desde lá da infância, desde uma juventude que fosse trabalhada com grandes ideais, com musicalidade, com arte, que a gente vê assim, por exemplo, dentro das nossas casas espíritas, nossos jovens que nos chegam às mãos para o processo de evangelização, né? Olha o tamanho da responsabilidade daquele evangelizador, porque ele está ali com um ser em formação, que está adquirindo, que está aprendendo conceitos, corrigindo hábitos. Então, aquele evangelizador, que em verdade ele tem que ser visto como um educador, ele vai ter que, durante aquela hora que vai ter ali, uma hora que vai ter um pouco mais com aqueles evangelizadores, precisa passar o máximo de valores e explorar essa potencialidade, como a gente comentou, ter esse olhar de ver as potencialidades artísticas daquele jovem, para conseguir fomentar justamente e fazer com que ele traga aquilo como um valor norteador para a vida dele, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê, em função dessa dinâmica do mundo, há muitos jovens perdidos. E agora, o que eu faço da minha vida? O que eu vou ser da vida? Então, eu acho que é importante essa visão, né? Me diz uma coisa, nós temos uma vinhetinha ali, que é de um trabalho mais recente de vocês. Que vinhetinha é essa? Fala do nosso público, nós vamos colocar ela aqui agora, essa vinhetinha. Ah, tá. Vamos assistir? Sim, vamos assistir ela. E assim que ela rodar, eu queria que tu comentasse um pouquinho. Tá. Então, fala um pouquinho dessa vinheta. É uma parceria, né, com o Estúdio Sala de Gravações, que a gente fez agora em 2020, de produções de artistas, né? É um trabalho que a gente já vem pensando há um bom tempo, de fazer essa produção e unindo as duas ideias, né? O canal do YouTube Projeto Jovens Talentos Instrumentos da Alma reúne dois trabalhos. O trabalho da escola, que é o Jovens Talentos, que são músicas instrumentais, que são vídeos das apresentações da escola, das apresentações das crianças, de ensaios, de tudo que a gente fez nesse tempo. Inclusive a inauguração do Parque Municipal da Lagoa do Cocão, foi em 2019, foi com o nosso grupo, né? As feiras do livro, abertura para a orquestra da Ubra, acho que umas 3 ou 4 vezes que eles estiveram aqui, nós fizemos a apresentação de abertura. E também os Instrumentos da Alma traz os nossos trabalhos dentro da Casa Espírita.
A gente teve, entre eles, deixa eu lembrar aqui, o Alvorecer Cultural, que foi a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, agora em 2019. Nós reunimos vários grupos aqui de Alvorada, ali na CEMEL, veio grupos de várias casas, né? A gente teve também o Entardecer Cultural no GEAC 2018. A gente teve esse ano a participação no Enfaz 2020 virtualmente. A gente teve a participação também na 5ª Mostra Nacional de Dança Espírita, em que nós participamos com uma música regravada lá do cancioneiro, né? O Espírito. A gente regravou essa canção e a minha esposa fez a dança, né? E a gente conseguiu participar dessa mostra. No ano passado também participamos do Natal Luz de Alvorada, ali na praça, em frente à prefeitura, junto à prefeitura. E nós tivemos 1 hora de divulgação do Espiritismo. Os vídeos estão no canal. E a gente tem também todo o trabalho que é feito na casa, né? Inclusive as palestras. Esse ano, com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de gravar e transmitir ao vivo, né, no Facebook, e tivemos o cuidado também de transportar essas palestras para o YouTube e deixar disponível, né? E a gente não gravava, agora a gente tem a oportunidade de ficar registrado. Tá tudo lá no nosso canal, né? A gente tem 4 músicas autorais, tem Boas-Vindas, a gente tem O Amor Mais Puro, tem a gravação do Meu Bom Amiguinho, que é uma canção de Nená que eu fiz para minha filha Elise. Eu cantava para ela, daí resolvi musicar e foi uma canção muito linda. E o vídeo especial de hoje, né? O Dar a Vida ao Valor, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive eu quero comunicar aos nossos internautas que em seguida do nosso encerramento, depois de nossas despedidas aí dessa maravilhosa conversa de hoje, nós vamos terminar assistindo esse maravilhoso vídeo, que é uma letra de tua composição, pelo que eu vi, muito bonita. Sim. Realmente bem criada, bem sacada mesmo a letra. Eu queria, nós estamos aí com 1 hora e 12 minutos, então nos encaminhando para o final. Então eu queria, JR, que tu nos deixasse alguma mensagem. Ficou algo mais que tu gostaria de trazer durante esse nosso papo, porque são tantos assuntos, teria tantas coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu também quero saber as coisas que tu gostaria de falar, que tu acha que é importante dentro dessa nossa temática, que é a música da evangelização espírita, mas não só especificamente, porque muitas vezes as pessoas ouvem evangelização espírita e pensam só em crianças e jovens, mas esquece que nós também, adultos, estamos em constante processo de evangelização. Então, as músicas de evangelização espírita não são só para criancinhas ou para jovens. Como eu disse, eu tenho um pendrive no meu carro que eu ouço ouço cancioneiro espírita e músicas maravilhosas, porque trazem mensagens lindas, mensagens que faz a gente pensar, faz a gente refletir, sabe? Porque nesta área de evangelização tem música para todas as idades. Então eu queria que tu, se há algo mais que tu quisesse trazer aí, antes da gente fazer o nosso fechamento. Tá, ok. Gostaria de acrescentar que nós gravamos também as cartas do Evangelho. São 25 cartas do Evangelho. Não, deve estar em outro lugar. Tá, então está disponível já. São poesias, né? A gente gravou com trilha, ela também ficou muito legal. Falar do IMA, do Instituto Municipal de Música Alvorada, que é uma proposta de criação de uma escola de música aqui no nosso município. Uma proposta que foi levada pela vereadora Neuza Machado ao prefeito. Eu estive junto na reunião e a gente está trabalhando para isso, para o ano que vem conseguir fundar esse Instituto Municipal de Música. É uma escola de música municipal, para oferecer aulas gratuitas para as crianças, né?
E a gente também tem a Casa da Fraternidade Espírita Allan Kardec, que é um novo núcleo de estudo, de divulgação, de preces, de irradiações. É uma nova casa espírita que está em formação. Ela vai ser lá no Umbu, né? A gente já tem o terreno, já tem um grupo de colaboradores. A gente está nascendo a nova casa espírita em Alvorada, a Casa da Fraternidade. E lembrar que a gente tem Jesus. A gente tem Jesus, a gente não precisa do Papai Noel. A gente não precisa do Coelhinho da Páscoa. Então que os pais não substituam a mensagem de Jesus pelo bom velhinho ou pelo coelhinho. Né? Que tenham a consciência um pouquinho mais elevada de falar de Jesus, das histórias de Jesus, dessas datas religiosas que são tão importantes, o Natal e a Páscoa, né? E a gente ainda lamenta quando adultos, né, pessoas que ainda precisam de uma evangelização, ainda consideram essas figuras, né, de consumo aí tão importantes e fazem, né, às vezes de uma forma inconsequente, né, trazem para dentro dos seus lares e esquecem de Jesus. Né? Jesus está vivo, a sua mensagem está entre nós não estamos desamparados. Jesus nos guia, nos protege, nos dirige e precisamos ter o nosso coração voltado para Ele. Então que nesse Natal a gente consiga deixar que esse Jesus entre mais nas nossas vidas, se faça presente nos nossos corações através da prece, através da caridade, através das canções. Falar do nome de Jesus é tão importante. Saber que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele nos trouxe o caminho de regeneração do nosso planeta, que começou lá com Ele. Com a vinda de Jesus ao planeta Terra, o grande período de regeneração da nossa humanidade se iniciou. E é uma tarefa nossa levarmos a sua mensagem, nós que nos consideramos espíritas, e esta renovação da mensagem de Jesus está em nossas mãos. Então que a gente se aproprie desse conteúdo, se aproprie da música, do filme, do livro, e a gente consiga elevar a arte espírita, a cultura espírita para o mundo que nos serve. Essa é a minha mensagem para hoje. Obrigado pelo convite, agradeço a atenção de todos e continuemos, né? O nosso Espiritismo Esclarece, esse belo programa que nos traz o conhecimento e a motivação para continuar no caminho certo. Obrigado. Nós que agradecemos, meu querido amigo JR. Então fica com o nosso carinho, com nossa gratidão, terna e eterna gratidão, por ter nos concedido essa oportunidade, até de revê-lo, mesmo que seja virtualmente, mas espero tão logo possível poder trocar um apertado abraço, meu querido amigo. E já fazem 15 anos, pelo menos, desde nossa última conversa, lado a lado, sentado na escadaria lá da Sociedade Simão Pedro. Então, a nossa gratidão, fique com a nossa gratidão. Você, sua amada esposa e companheira de todas as horas, que deu para ver que ela é guerreira junto contigo. Isso é extremamente importante para quem se propõe a seguir esse caminho tão belo, que é justamente viver da arte, trabalhar com a arte. Claro que tu também é um educador, é um professor, mas eu diria até, ousaria dizer que o que te revitaliza é a música. Então eu acho que essa vivência com a arte é que te vitaliza justamente para te poder ir lá desempenhar a tua tarefa como educador em escolas. Então eu acredito que esse rumo é o rumo acertado. Acredito que tu tens cumprido com um certo louvor o teu programa reencarnatório, como todos nós temos quando aqui chegamos, né? A gente só consegue entrar nesse mundinho se tiver um. Então, a lista é grande. Claro, quando a gente volta a gente descobre que ficou faltando um monte de coisa, mas tudo bem, é importante é se esforçar.
Então, meu querido amigo, eu queria de novo expressar o meu carinho e minha gratidão por ter aceitado esse convite. Eu sei que tu tem bastante atividade, não para nunca, tá? Então, muito obrigado em meu nome, em nome do programa e de todos os internautas. Eu queria convidar agora a todos que assistam esse maravilhoso vídeo, lançamento aí da nova canção Dar à Vida o Valor, que com certeza é uma rica mensagem. Então, muito obrigado a todos e mais uma vez eu gostaria de lembrá-los que ao final registrem seus comentários, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, porque são muito importantes para nós. É através delas, de seus comentários e críticas, principalmente, é que podemos melhorar o nosso trabalho a cada semana para oferecer-lhes um programa realmente digno de sua atenção e que possa efetivamente cumprir a missão a qual ele se propõe, que é esclarecer diversos temas que a doutrina espírita aborda e muitos até que não têm sido tão abordados, mas que por intermédio de vossas solicitações poderemos aqui abordar. Muito obrigado, fiquem com o nosso vídeo e até o próximo sábado. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Meus queridos amigos que estão esquecidos, eu vou lhes contar que a vida segue existindo aqui pra vocês e do lado de lá. Reviver, despertar, renascer, perdoar e sentir o amor que Deus tem pra nos dar. Praticar sempre o bem, dar a vida o valor, viver em paz e na fé em Deus Pai Criador. Praticar sempre o bem, dar a vida o valor, viver em paz e na fé em Deus Pai Criador. Há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Meus queridos amigos que estão esquecidos, eu vou lhes contar que a vida segue existindo aqui pra vocês e do lado de lá. Reviver, despertar, renascer, perdoar e sentir o amor que Deus tem pra nos dar. Praticar sempre o bem, dar a vida o valor, viver em paz e na fé em Deus Pai Criador. Praticar sempre o bem, dar a vida o valor, viver em paz e na fé em Deus Pai Criador. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec.
Essas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.